Mais uma vez, graças a Pai, vamos abrir nossas Bíblias. Na carta de Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 26. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós te suplicamos a tua misericórdia e te imploramos, a Deus, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Ilumina, Deus, a nossa mente, te clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo fala estas palavras no contexto da igreja de Corinto, onde existia muitas pessoas, muitos sábios, muitos estudiosos, muitas pessoas que eram pessoas de nobre nascimento, bastante dinheiro, e que muitas vezes elas se vangloriavam porque elas tinham alguma coisa e os mais pobrezinhos não tinham. Também ele vai falar no sentido de que, dentro da própria cultura judaica, aqueles que eram chamados de fariseus, eles se consideravam pessoas diferenciadas. Os fariseus se consideravam santos, pessoas que já alcançaram uma posição diante da sociedade de elevado conceito, e eles se achavam diante de Deus pessoas superiores, porque eles eram estudiosos, eles conheciam a palavra de Deus, então eles se consideravam sempre melhores do que os outros. Eles eram os santos, os outros eram os pecadores. Paulo então vai trazer a palavra a partir do versículo 18 desse mesmo capítulo 1, falando a respeito da mensagem da cruz, e vai falar assim: olha, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós salvos, poder de Deus. E Paulo vai falar que os judeus buscam, no versículo 22, os judeus buscam e pedem sinais, e os gregos buscam a sabedoria. E Paulo então, para refutar toda essa passagem, ele fala assim: agora, irmãos, reparem bem, olhem, vamos olhar para nós mesmos aqui, reparem na sua vocação, reparem no seu chamado, visto que nem todos os que foram chamados são sábios segundo a carne, nem todos são poderosos, nem são de nobre nascimento. Nós somos pessoas comuns, nós somos pessoas normais. Foi essas pessoas que Deus chamou para fazer parte da sua igreja, para fazer parte do seu rebanho. Aí no versículo 27 ele ainda vai colocar um pouco mais ainda de verdade. Ele diz assim: olha, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aqueles que são. Paulo fala isso para demonstrar que o amor de Deus e a autoridade de Deus está sobre tudo aquilo que nós pensamos e imaginamos.
Deus não nos escolheu porque nós temos cabelo assim ou assado, porque eu sou bonito ou porque eu sou feio, porque eu sou gordo ou porque eu sou magro. Deus não me escolheu porque eu sou de nobre nascimento, eu tenho um nome. Não. Deus me escolheu porque eu sou pecador. É assim que Deus olha para cada um de nós. É assim que Deus nos vê, pecadores que necessitam de salvação, necessitam de arrependimento, necessitam da cura dos seus pecados. É assim que Deus nos olha, é assim que Deus nos vê. Jesus estava assentado e conversava e falava a respeito de uma parábola, e nessa parábola ele diz que vinha um homem descendo, um samaritano descendo, foi pego pelos salteadores, apanhou muito, foi largado na lama, e Jesus diz que desce no sacerdote. O sacerdote passa ao largo, e desceu o levita, que passa ao largo, que desceu mais um e passa também ao largo, até que aparece um bom homem, um samaritano, e esse vai lá cuidar da ferida daquele que estava enfermo. Colocou ele sobre o seu cavalo, e levou ele até um determinado lugar, e ali tratou dele durante a noite, e quando foi embora, deu dinheiro para o dono lá do hotel, e falou assim: olha, cuida dele, se alguma coisa faltar, na volta, eu pago. Nós somos esse que estava lançado no barro, na lama, jogados, miseráveis, desprezados, que ninguém quer saber da gente. Mas Deus foi lá e nos resgatou, tirou da lama, tratou das nossas feridas, nos curou. Jesus pagou pelos nossos pecados, pagou por aquilo que nós éramos e nos restaurou. Nós que não éramos absolutamente nada, fomos levantados pelo Senhor para envergonhar aquelas coisas que são, ou aqueles que se acham. Eu fico pensando na vida do Pedro, do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro muita gente fala que o Pedro era um cidadão que não sabia muita coisa, mas eu acredito que Pedro sabia algumas coisinhas. Ele era um empresário bem sucedido da pesca, ele tinha uma empresa de pesca, ele era um homem rude, provavelmente muito grosso, mas que ele sabia administrar, ele sabia. Pedro foi um homem rude, grosso, mas foi um homem completamente temente ao Senhor. Foi um homem que, aos olhos de muita gente, era alguém que era desprezível, porque ele cheirava peixe. Era um homem que não tinha um bom cheiro e que era deixado um pouco de lado. Mas quando ele abria sua boca para falar a respeito do Senhor, as coisas aconteciam. Deus ouvia e Deus operava na vida dele e na vida daqueles que ouviam a sua palavra. Deus levanta quem Ele quer, e Deus fez isso com seus discípulos e seus apóstolos. E Paulo está justamente apontando aqui: olha, não adianta você ter nobre nascimento, nada disso. Deus fez tudo o contrário, justamente para confundir todos aqueles que se achavam alguma coisa. Mas por que isso, pastor? O próprio apóstolo Paulo vai dizer essa questão: para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A nossa vida, nós não podemos nos vangloriar, nós não podemos dizer que somos nós quem fazemos qualquer coisa. Eu não sou responsável pela conversão de absolutamente ninguém, eu não sou responsável pela vida de intimidade com Deus de ninguém. Eu sou aqui alguém que vem incentivar isso, mas o Espírito Santo vai operar no seu coração para que você tenha uma vida pessoal com Deus. A glória não é nossa, a glória é do Senhor. Quantas vezes você já sentiu desejo no coração de falar de Jesus para alguém? E deu. Quando você falou com essa pessoa de Jesus, e essa pessoa sentiu desejo grande de caminhar para a igreja.
e se entregou para Jesus, e depois fala contigo: olha, eu estou na igreja tal lá, estou muito feliz. A glória é sua ou a glória de Deus? É de Deus. É de Deus. Mas pastor, mas fui eu que falei. Que bom, graças a Deus. Você ganhou uma pedrinha na sua coroa quando chegar no céu. Mas a glória é de Deus. Foi o Espírito Santo que tocou nesse coração e mudou. Nós temos que entender que tudo que nós fazemos para Deus é para Deus, para a glória dele, para que o nome dele seja louvado, seja honrado, seja glorificado. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Nós viemos à escola dominical para aprender a palavra, para nos instruir, para também podermos anunciar. Se eu sei, eu consigo falar. Se eu não sei, como eu vou dizer? Então nós viemos aqui para aprender. E aprendendo, nós glorificamos o nome de Deus quando nós continuamos a compartilhar a palavra do Senhor. Paulo sabia disso. E ele vai perceber que os judeus que pediam sinais, porque os judeus esperavam o Messias que fizesse milagres a todo lado. Os judeus esperavam esse Messias que os libertasse da dominação daqueles que os oprimiam, mas também que fizesse milagres. Jesus veio fazendo milagres, mas os judeus não acreditaram nele. Os gregos pediam sabedoria e buscavam sabedoria na palavra deles próprios, na filosofia, na antropologia e em tantas outras ciências que eles criaram. Os gregos buscavam sempre algo da sabedoria, mas eles não conseguiam enxergar com fé. Eles não conseguiam entender a Deus, porque eles ficavam sempre: peraí, mas como que isso acontece? Os gregos também, quando ouviam falar que Jesus morreu e ressuscitou, era um dilema para eles, porque isso está além da capacidade mental do homem. E na cultura dos gregos, cultura helenista, eles não concebiam que um Deus fosse tão fraco a ponto de morrer pela mão de homens. Um homem normal não conseguiria matar Deus. Só um Deus brigando com outro Deus poderia matar um ao outro. Mas o homem jamais conseguiria matar Deus. É algo inconcebível. É algo que não está no pensamento deles e na cultura deles, na filosofia deles. Então para eles era algo que fugia. Nós vamos perceber isso quando Paulo está lá no Areópago, falando, lá em Atenas, falando, e alguns se convertem e outros assim: como é que isso não é conversa fiada, isso não vale a pena, e vamos embora. E nós vamos entender, irmãos, que a sabedoria de Deus vai além da nossa sabedoria. O que Deus fez e o que Deus faz, nós muitas vezes não conseguimos entender nem compreender. Mas nós sabemos pela fé que temos no coração, que carregamos hoje, que nós fomos alvos desse amor de Cristo, do amor de Deus, porque esse amor de Deus nos trouxe para perto de Deus. Hebreu diz que agora, quando temos Cristo, nós temos paz com Deus, porque nós fomos regenerados, transformados, comprados, somos feitos servos de Deus, e mais do que somos amigos do próprio Senhor Jesus. Nós fomos feitos filhos de Deus, herdeiros da graça. Mas hoje entendemos, assim como muitos discípulos lá entenderam, o Espírito Santo tocou nos seus corações, transformou a vida deles, para que nós vivamos uma vida para glorificar o nome de Deus. Nós vivemos a nossa vida para exaltar o nome do Senhor, porque reconhecemos o que Paulo fala no versículo 30: mas vós sois dele em Cristo Jesus, a qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação,
e redenção. Esse é Jesus para nós, porque Jesus nos deu tudo isso. Ele nos dá a sabedoria de entendermos a palavra dele, mas também a sabedoria de Deus, Jesus. Também é a justiça de Deus, porque nós fomos justificados através de Jesus, e da mesma justiça que somos santificados e somos justificados, da mesma forma outros são condenados. Jesus também é a santificação. E nós só chegamos a Deus porque reconhecemos que somos pecadores e nos humilhamos diante do Senhor, e tudo que pedimos em nome do Senhor Jesus. Nós somos santificados. Sede santo como eu sou santo. Buscamos estar sempre em comunhão com o Senhor. E também Jesus é a redenção. Fomos redimidos, comprados. A Bíblia diz que nós fomos comprados a preço de sangue, uma vida preciosa que foi entregue pela nossa vida. Nós hoje, que somos chamados servos do Senhor, que temos a marca de Jesus, nós temos que entender que a nossa vida é preciosa aos olhos de Deus. Temos que entender que a nossa vida é preciosa para que possamos anunciar que outras vidas também são preciosas ao Senhor. E que entendamos que eu sou crente, não é para bater no peito, eu sou crente e você não é. Não. É para dizer assim, olha, eu sou crente, eu tenho Jesus, mas estender a mão e falar assim, olha, Jesus morreu por cada um de nós. Anunciar a palavra, para que o nome do Senhor em todo o tempo seja glorificado, seja honrado e seja louvado. Que toda língua, raça, nação louve o nome do Senhor. E que seja por nós. Nós lançamos a semente, somos os semeadores. E assim devemos fazer. Devemos anunciar. Devemos suplicar ao Senhor, Senhor, me dá a oportunidade de falar. E não gastarmos a oportunidade. Devemos anunciar em todo o tempo Jesus. E quando fazemos isso, irmão, saiba, você vai sentir um coração grato, alegre, porque você fez alguma coisa que você sempre teve desejo de fazer. E você vai se sentir recompensado e vai querer sempre fazer a mesma coisa. É bom demais quando falamos de Jesus. É bom demais quando anunciamos o Senhor. Reconhecendo que eu sou ninguém, mas o Senhor é tudo. Eu sou o certo. Estava relendo aqui esse texto, estava lembrando alguns estudos que eu tive lá atrás em relação à história, a história dos egípcios, a história do próprio Brasil, colônia, quando o escravo ele era chamado lá no Egito Antigo para fazer determinada função, quem escolhia a função do escravo era o próprio dono dele. E o dono dos escravos no Egito, ele selecionava um escravo e levava ele para determinado lugar. E esse escravo, um exemplo, ele tomava conta do gado. Se morria um gado, qualquer que seja, de doença que seja, ele perdia a vida, ele morria. Porque um animal era mais valioso do que o escravo. O animal era mais valioso que o escravo. Seja que o animal fosse velho, já não tinha mais nada, mas o animal não podia morrer, tinha que morrer de velhice. Senão, o escravo responsável perdia a vida. Porque na concepção do Egito antigo, o animal lhe dava autoridade, poder e tinha mais visibilidade na sociedade. O escravo era só gasto. Ele tinha que pagar comida, tinha que dar roupa, tinha que dar abrigo e tudo isso. E o animal trazia recompensa, enquanto o escravo tirava dele o dinheiro. Então era mais fácil perder aquela vida que não valia de nada. Quando nós percebemos na Bíblia que nós somos chamados de servos, donos, o próprio Paulo fala isso, eu sou servo de Cristo,
eu sou escravo do Senhor, nós temos que entender que, como escravos, nós somos chamados pelo Senhor para fazer aquilo que Ele quer. Ele nos coloca onde Ele quer. E da mesma forma, Ele nos chama para determinada função, só que em vez de tirar as nossas vidas, Ele nos dá vida. Só que em vez de Ele nos repreender, Ele nos ampara. Em vez de Ele impor uma ordem e dizer que não podemos perder absolutamente nada, Ele está ao nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando a desenvolver e a desempenhar o nosso trabalho, a nossa função. Ele não nos deixa só. Não nos abandona. Foi a promessa que Ele fez, não foi? Quando eu for, não vos deixo só, vou deixar com vocês o Consolador. Ele não nos deixa só. Ele nos ampara, está ao nosso lado. Ele sabe que nós somos frágeis, sabe que nós somos pecadores, sabe que nós erramos, mas ainda assim Ele está ao nosso lado. Somos servos do Senhor para fazermos a sua vontade, cumprirmos o seu desejo, tão somente para glorificar o nome de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós nos sintamos sempre regenerados pela palavra do Senhor e com o desejo sempre ardente no coração de anunciarmos a Jesus, porque a Ele sempre toda a glória, a Ele sempre todo o louvor. Não se sinta menosprezado, o Senhor está ao nosso lado para nos abençoar. Vamos ficar de pé, por favor.